Olá pessoal, tudo bem? Bom, depois de um certo tempo de pausa, né, estamos voltando com algumas aulas. Vamos lá. O pessoal tem me pedido bastante aula de interface em C, C++, né? E aí o seguinte, eu mostrei numa das últimas aulas como funcionaria um software em Java, ok? Como uma interface em Java. E agora eu vou mostrar para vocês, então, eu vou iniciar, né, um curso de Java, tá ok? Lembrando o seguinte, eu não vou ficar reexplicando os algoritmos do curso de C. Tudo aquilo que foi feito no curso de C pode ser muito bem feito em Java, tá ok? Mas não faz sentido. O que eu tenho que mostrar é o seguinte, como você vai desenvolver um software, técnicas para você desenvolver um software, e não ficar mostrando o código mais, que o código já não é mais tanta dúvida, né? Se você conseguiu concluir o curso de C, aquelas 60 aulas, algo assim, não me lembro a quantidade ao certo, você tem conhecimento para você aprender Java, tá ok? Vamos lá então, primeira coisa, você precisa para poder desenvolver em Java de três coisas, vamos dizer assim, três softwares. O primeiro software é a JVM. JVM é Java Virtual Machine. Na verdade ela serve para você rodar a aplicação. Qualquer computador que você for executar o seu software, você tem que ter a JVM instalada, é o pré-requisito, porque quem vai executar o seu software é a JVM. Você pode executar o seu software em Windows, em Linux, em Mac, o que for. Quem vai definir o sistema não é você. Quem define o sistema, ou seja, quem é responsável pelo sistema operacional, é a JVM. Para você baixar a JVM é muito simples. Você vai vir no Google e vai digitar Java. O primeiro link que aparecer é java.com, né? É o link do Java, é o famoso Java que todo mundo tem que instalar no computador e tudo mais para acessar site de banco, o que for. É esse instalador aqui, tá ok? O Java tem que estar instalado na sua máquina. Só que além de você ter o programa para rodar o Java, você tem que ter o programa para desenvolver em Java. O programa para a gente desenvolver, nós vamos usar o NetBeans, tá ok? Ele não desenvolve só em Java, eu já mostrei ele numa aula anterior. Ele serve para você desenvolver também em C, em PHP, HTML, por aí vai, um monte de coisa, né? Mas a gente vai usar ele aqui para desenvolver em Java. Só que é o seguinte, você não precisa somente do NetBeans, você precisa também do JDK, que é o Java Development Kit, ou seja, é o kit de desenvolvimento em Java. E o que você pode fazer? Você vai lá, baixa o NetBeans e esquece de baixar o JDK e reclama. Vai lá e posta nos comentários que seu código não está rodando, o que for, que não vai funcionar. Porque você não baixou o JDK. Lembra do Code Blocks que você precisa de um compilador, famoso MinGW, MinGW, coisa assim? O JDK não é o seu compilador, na verdade. O JDK ele fornece todas as opções para você gerar daquele seu código ali, gerar um código em Java. Vamos entender ele como se fosse o compilador do Java, então, né? Então é obrigatório, você tem que ter o NetBeans com o JDK. Para não ter erro, você vai fazer o seguinte, você vai vir no Google e vai digitar NetBeans espaço JDK. Primeiro link que aparece, ele vem aqui, ó, Java SE Downloads NetBeans mais JDK Bundle. O que acontece? Esse vídeo está sendo gravado em Full HD, tá, pessoal? Então fique à vontade para aumentar a resolução, caso você não esteja enxergando o que eu estou digitando aqui. Eu estou dando zoom também, mas fique à vontade para aumentar a resolução. Vamos lá, você vai clicar nesse primeiro link. E é o seguinte, ele vem aqui para você, ó, JDK 8U73, 8 é da versão do Java, e o 73 é a atualização dele, ele está na versão 73 já, a versão 8 do Java, né? E o NetBeans está no 8.1. Geralmente é esse conjunto mesmo, NetBeans 8, Java 8. Você vai marcar aqui aceito, né, os termos da licença, e aí você vai escolher a opção mais confortável, vamos dizer assim, para você. Linux x86, Linux x64, macOS, Windows x86 ou Windows x64. Se o computador for 64 bits, utilize a versão de 64 bits. Não faz sentido você usar a versão de 32 bits, né? Repare que ela é ligeiramente maior, pouca coisa, né? Não sei como que olha qualquer versão do meu computador. O que eu faço? Você abre o Windows Explorer, uma pasta aí, eu estou usando o Windows 10 no caso aqui, e vem em computador e manda exibir as propriedades. Ele vai falar para você a versão do Windows aqui, ó, tipo de sistema operacional de 64 bits. Então você vai lá e baixa a versão de 64 bits, tá ok? Só você clicar e vai iniciar o download, não tem mistério nenhum. Nesse caso aqui é a última opção, né? E já iniciou o download aqui para mim embaixo, 305 megas. Vamos dizer relativamente grande, né? Não vou baixar porque eu já tenho tudo instalado aqui já.
Você vai fazer a instalação normal. Next, Next, Finish, Avançar e por aí vai. Finalizando então, posso até fechar aqui o navegador, né, para parar de consumir recurso. Vou cancelar o download. E essa é a tela do NetBeans. Ok? Eu estou na versão, na verdade, que eu não estou nem na 8.1, eu estou na 8.0 ainda. Poucas diferenças, tá ok? E nessa primeira aula, então, eu vou criar um projeto inicial, vou mostrar para vocês a criação do projeto inicial, tá ok? E não vou explicar ainda código. Eu vou só criar o projeto para vocês entenderem como que faz, como que baixa, tá ok? E a partir disso a gente trabalha o código. Eu vou trabalhar questões como orientação a objeto, MVC, desenvolvimento de interface gráfica e tudo mais, né? Só que a interface gráfica vai ficar mais, vamos supor assim que eu vou fazer aí 5 a 8 aulas de código e depois a gente parte para a interface gráfica, tá ok? Pessoal, a interface gráfica é o de menos. Porque a interface ela só serve para organizar as coisas, ela não faz nada. A programação mesmo é o que você tem que fazer. Interface só para deixar tudo bonitinho para o usuário, tá ok? Vamos lá então, vou criar um projeto novo. Eu tenho aqui então, no centro, eu tenho onde eu vou desenvolver, né, o meu editor de texto. Abaixo aqui eu tenho o console. Imagina o console como sendo quando você compila, quando você executa um código em C. Ele abre aquela telinha do prompt, né? Aquela telinha chamada de console. E o console do Java é a parte de baixo aqui dele, é o log, né, tudo que está sendo feito. Sempre que eu então mandar imprimir, por exemplo, ele vai imprimir no console aqui para mim, ele não vai gerar uma interface para isso não. E à direita aqui eu tenho os meus projetos, arquivos, serviços, que eu posso ter o serviço que eu vou usar na minha aplicação, e aqui favoritos, né, se eu quiser uma pasta de favoritos, por aí vai. Então vamos lá, eu venho aqui no pacotinho amarelo aqui, tá vendo? Essa caixinha amarela. Eu posso vir, se eu vier no arquivo aqui, eu estou criando um novo arquivo. E se eu vier aqui, eu estou criando um novo projeto, ok? Então eu quero criar um projeto, não quero criar um arquivo só. Então eu venho aqui em novo projeto e eu vou selecionar. Olha só, lá na hora de fazer o download estava assim, Java SE. Existem várias versões de Java, tá ok? Você tem o Java para desktop, o Java para web, o Java para dispositivo mobile, por aí vai, um monte de coisa. A versão Java SE é a Standard Edition, ou seja, é a versão padrão para você criar sua aplicação desktop, tá ok? Então vou selecionar aqui Java e vou marcar aplicação Java. Eu tenho outras opções aqui, biblioteca, projeto Java com código existente, se eu quisesse importar um projeto, né? Então é só eu vir aqui na opção de aplicação Java. Vou vir em próximo. Vou definir o nome do meu projeto. Vou definir aqui como aula 1, né? Nossa primeira aula do curso de Java. E aí é o seguinte, ele me pergunta onde eu quero colocar esse código, tá ok? Por padrão, ele fica na pasta NetBeans Projects, lá dentro de documentos. Vai ter lá os seus documentos, né? NetBeans Projects, uma pasta, e lá dentro ele vai colocar lá uma outra pasta chamada aula 1. E aí eu tenho aqui ele tem a opção para criar a classe principal. Vou finalizar, ele vai criar o projeto para mim. Beleza, já criou ele aqui e abriu o arquivo main, vamos dizer assim, o arquivo principal do meu projeto. Então o que acontece? O arquivo main do Java, na verdade, né, ele é o próprio nome do projeto. Então, olha, observe aqui. Eu tenho o meu projeto chamado aula 1. Eu tenho aqui duas divisões aqui, pacotes de código-fonte e bibliotecas. Bibliotecas, pessoal, é o que eu estou importando. Por exemplo, eu quero trabalhar com banco de dados. Eu venho aqui e importo uma biblioteca para trabalhar com o banco. Eu não preciso programar tudo como que eu vou fazer no banco. Eu venho aqui e importo aquela biblioteca. Eu dei um exemplo de banco de dados, mas, por exemplo, você pode importar uma biblioteca para gerar PDF, uma biblioteca para trabalhar com arquivo XLS, arquivo doc, por aí vai, tem muita coisa, tá? Então, no caso aqui, como eu estou desenvolvendo o projeto, eu venho nos pacotes de código-fonte, que é o código que eu estou desenvolvendo, né? E aí ele tem um pacote principal. O que seria um pacote? Se eu colocar o nome aqui, tá lá, pacote de código-fonte Java. Pacote é um conjunto de códigos. Você pode ter um pacote, por exemplo, para tratar de cadastro de candidato, de cadastro de aluno, por exemplo. Você pode ter um pacote para tratar as disciplinas e por aí vai. Então você divide os seus códigos, né, seus arquivos, em pacotes, tá ok? Coisa que lá em C, né, coisa que o CodeBlocks não conseguia fazer, que era dividir em pacotes. Você tinha os arquivos meio bagunçados ali, vamos dizer assim. E aí eu tenho aqui o meu único arquivo aqui, tá ok? O que acontece, pessoal? Em Java é tudo, absolutamente tudo, orientado ao objeto. Se você não sabe orientação ao objeto, eu ainda vou ensinar. Mas o que acontece? Esqueça aquela forma de trabalhar com struct que você tinha em C. Se você sabe isso, esqueça.
Java, ele, como eu disse, é tudo orientado a objeto. Então, é tudo ponteiro. Lembra que em C, você ficava pedindo memória para o Windows? Você tinha acesso à memória, na verdade, né? Em Java, não. Em Java, tecnicamente você não tem acesso direto à memória, porque a JVM te limita a isso. Então, você tem acesso à JVM. A JVM é que vai requisitar a memória ao Windows. Então, é o seguinte, vamos dizer que você perde um pouco de liberdade, né? Mas você ganha em segurança. Por quê? Você não tem mais que ficar pedindo memória igual malloc, que tinha em C, coisas do tipo, né? Você cria um objeto e morreu, acabou. Eu vou explicar o que seria isso depois, mas é muito simples, olha só. O cabeçalho do meu arquivo aqui tem o título do pacote, ou seja, em qual pacote que ele está contido, né? Aqui é o package, que é pacote em inglês, e o pacote chama aula.pkg1. aula.pkg1. Se eu quiser renomear esse pacote aqui, eu posso. Clico com o botão direito nele e venho aqui em refatorar, renomear. Aí eu vou vou chamar esse pacote aqui de principal. E é o seguinte, quando eu renomeei aqui, ele já veio no meu arquivo, já renomeou aqui. Isso é muito bom do NetBeans. Ele trabalha código-fonte de uma forma muito boa, ele já te dá as opções ali de renomear. Lembra, como eu vim em refatorar, quer dizer que ele vai analisar o código-fonte existente e ver se aquele termo já existe e ele vai renomear tudo. Tudo que eu quiser ele vai fazer para mim. Beleza. Aí aqui logo depois ele dá os comentários aqui, o autor, né, Gilberto Toledo, beleza. E aqui ele cria um public class aula1. Olha só, como que chama o meu arquivo? aula1.java. Quer dizer que dentro de aula1.java tem que existir uma classe chamada aula1, ok? Então é o seguinte, a minha classe é aula1, tudo certo. Ele é public porque todo mundo pode acessar, eu vou explicar isso depois, não precisa preocupar agora não. Só que é o seguinte, quando eu executar o meu projeto, ele vai executar um arquivo em específico, tá ok? O arquivo em específico nesse caso é o aula1.java. Para ele executar este arquivo, eu vou dar um Ctrl X aqui para remover essas linhas e vou mandar rodar, só para vocês verem. Ele deu um erro aqui na parte de baixo, olha só, erro. O método main não foi encontrado na classe principal aula1. Defina o método main como, deu uma quebra de linha aqui, argn, né? Public static void main string args. Aí deu um argn aqui de novo, uma quebra de linha, né? Ou uma classe de aplicação JavaFX deve expandir e vai para frente. O que significa isso? O arquivo principal que vai ser executado, ele tem que ter um método main. Aquele mesmo método main do curso de C. Quando você executa um arquivo, ele tem que ter o main, que é o arquivo que é a função, né? O método que é chamado pelo sistema operacional. Nesse caso aqui do Java é chamado pela JVM. E o método main, ele é o seguinte, ele não tem retorno, então ele é um void, ele não retorna nada, vamos dizer assim, né? E ele é público, porque ele pode ser acessado por qualquer coisa dentro da classe aula1, e somente na classe aula1. E ele é estático, porque ele não vai mudar, depois eu vou explicar isso para vocês, mas estático é que eu não posso mudar ele externamente. E o seguinte, ele recebe um vetor de string, args, de argumentos, aqueles mesmos argumentos lá em C++ que a gente tinha. Mas isso aqui não importa. O que eu preciso saber é o seguinte. O meu código que eu vou executar, ele tem que estar aqui dentro do main. Se eu quiser que ele seja o primeiro a executar, ele tem que estar dentro do main. Então o que eu vou executar aqui? Uma coisa muito simples. Lá em C, eu podia usar o printf, né? Era o printf, e aqui eu tinha um comando e por aí vai, um monte de coisa, né? Em Java, se eu quiser imprimir no console, igual em C, né, o console está aqui na parte de baixo, que deu até o erro, eu vou usar o system com o primeiro S maiúsculo, ponto. Quando eu dei o ponto, ele já me mostra todas as funções que tem o objeto, né, a classe system. E é o seguinte, eu quero imprimir, então é uma saída, então é system.out, ok? E vou dar um ponto aqui de novo, e aí é o seguinte... Eu quero imprimir, então eu vou chamar o método print. E dentro do método print, eu vou abrir parênteses, fechar parênteses, ponto e vírgula ali, claro. E vou exibir aqui, olá mundo. E vou executar o código. Ele deu aqui, ó, olá mundo, e logo depois construído com sucesso, tempo total 1 segundo.
Não sei se você observa, se você fizesse um olá mundo lá em C, ele executaria em milésimos de segundo. Aqui ele deu tempo total 1 segundo, acredito que foi menos que isso, mas você já pode reparar que ele é um pouco mais lento do que em C. A execução dele, né, vamos dizer assim. Porque está acima da JVM. Então, basicamente, ele não está executando direto o sistema operacional, não está executando o código. É a JVM que executa o meu código. Mas a ideia é essa então, gente. É um comando simples, viu? Aqui, ó, system.out.print olá mundo. Ah, Gilberto, mas ficou colado aqui o olá mundo com o construído com sucesso. Eu posso colocar aqui uma rabiene. Vou executar de novo. Olá mundo, agora ele pulou para baixo, tá vendo? Ou existe o método também, que é o print ln. O ln ele já dá aqui uma quebra de linha. É um método chamado print ln. Se executar, mesma coisa, tá vendo? Ah, Gilberto, mas eu tenho que decorar então system.out.println. Tá, no começo é difícil, mas acaba que depois se decora. Só que se você escrever sys e der um Ctrl/ de espaço, ele já te oferece aqui as duas opções. System.r.println ou system.out.println. Já te dá o comando pronto já. Olha só, que maravilha. É o NetBeans que faz isso. Rodar. Olha lá, olá mundo, olá pessoal. Certo? Ah, Gilberto, mas e aquele system.r? ERR? É de erro. Sempre que você quiser, por exemplo, tratar o seu código, ver se está acontecendo algum problema e tal, você usa o system.er. O ERR, na verdade, ele vai ser exibido em vermelho ao invés de preto. A única diferença é essa. Olha lá, saiu vermelho. Por quê? No meio daquela execução do seu código, lá o que tiver em vermelho é mais fácil você entender que seria um erro. Entendeu a lógica? Então você pode usar o ERR aqui, na verdade. Ah, Gilberto, beleza, mas... E como que eu faço se eu quiser não imprimir aqui o olá mundo, se eu quiser imprimir, por exemplo, uma variável? Como é que eu faço? Vou criar aqui então um int, idade, recebe 20. Dei aqui um. Aí o que eu faço? Eu vou colocar aqui, vou manter ele, né? Vou colocar aqui, eu tenho 20 anos, é isso que eu quero mostrar. Então eu vou colocar aqui, eu tenho anos. Não leve pra maldade, por favor. E o seguinte, como que eu vou inserir aqui então o 20 no meio aqui? Muito simples. Eu vou encerrar a primeira string, encerrar a segunda, e eu vou concatenar aqui com 20. O concatenar é mais. Então vai ficar, eu tenho 20 anos de idade. Vamos executar. Para executar, pessoal, estou clicando aqui no play, né, na verdade, na setinha aqui, mas eu posso apertar o F6 também, que executa. Olha lá, eu tenho 20 anos de idade. É assim que funciona a concatenação de strings em Java. Como assim concatenar string, Gilberto? Mas int é um valor. Tanto faz. Eu posso concatenar aqui um float, um double, um boolean, outra string. Na verdade, isso aqui é uma string, né? Eu posso concatenar o que eu quiser aqui. Tá ok? Eu vou criar aqui uma string, nome. O que acontece? Em Java, a gente tem o tipo int e a gente tem a classe string. String, pessoal, não é um tipo, vamos dizer assim, primário, né, de dados. Não é da mesma forma que é um int, que é um char. Então o que acontece? Em C você tinha lá o seu vetor de char, né? Você fazia char, criava lá nome e fazia recebe fulano. Era dessa forma, né? Aqui ele tá dando... na verdade, quando dá erro, tá vendo? Ele grifa de vermelho e me mostra aqui um balãozinho, que é uma lâmpada do lado aqui. Quando eu clico, ó lá, ele fala que alterar tipo de nome para string, ou seja, ele dá uma sugestão para mim. O que eu posso fazer para melhorar o meu código. Se eu passar o mouse aqui, ele fala lá, variável nome já está definido, né? Is already defined. No método main. Ou seja, já existe uma outra variável chamada nome. Então eu vou colocar aqui nome 2, por exemplo. Só que ele continua dando erro. Por quê? Porque ele está falando o seguinte.
O tipo string, na verdade fulano que é uma string, não pode ser convertido para um vetor de char. Para char colchetes, né? Ali seria um vetor de char. Só é possível gravar no array e não ler. São coisas assim. Então o que eu teria que fazer? É criar uma string aqui e convertê-la para char. Então basicamente eu teria que ficar passando F, U, L, A, N, O. Mas em C você fazia isso, correto? Já em Java existe um tipo próprio, mas muito, falar a verdade para você, muito melhor de trabalhar do que o vetor em C, né? Por que que é muito melhor? Vou explicar para vocês. Vou imprimir aqui, vou colocar assim, ó. Meu nome é, concatenar meu nome aqui, a variável nome, e eu tenho, na verdade, são 21. Ali eu imprimi 20, né? É idade, gente, que isso? Olha lá, eu coloquei o 21 ali, nem sei porquê, o 20 ali. Olá, meu nome é Gilberto e eu tenho 21 anos de idade, certo? Beleza. Vou comentar essas duas linhas aqui. Tudo certo. Por que é tão interessante ter uma string em Java? Olha só, eu coloquei aqui, concatenei com o meu nome, certo? Mas se eu quiser, por exemplo, meu nome está com a primeira letra maiúscula. E se eu quiser mostrar o meu nome todo em maiúsculo, o que eu faço? Aí eu tenho que fazer um for aqui, né? Para converter cada letra em maiúscula? Não, você não precisa fazer nada disso. É um objeto. Lembra que eu falei para vocês que string vira um objeto? No caso, nome é um objeto. Então, para todo objeto, se eu apertar o ponto depois aqui, ele abre um leque, vamos dizer assim, de funções. E eu tenho uma função aqui, ó, chamada toUpperCase. O que a toUpperCase faz? Ele converte toda a minha string para tudo maiúsculo. Muito simples. Só dar 2 cliques nela ali, né? O que ele vai fazer na hora de executar? Meu nome é Gilberto, converteu tudo para maiúsculo. Ah, Gilberto, mas eu quero tudo para minúsculo então. Então o que eu faço? Apago aqui de novo. Ctrl barra de espaço, tá pessoal? Para liberar essa telinha aí. Segura o Ctrl e aperta a barra de espaço. E eu venho aqui to lowercase. Lower é para baixo e upper é para cima. To lowercase. Ele converteu tudo para minúsculo, ok? Essa então foi a nossa primeira aula de Java. Dei algumas noções básicas de Java para vocês, tá? Como instalar a interface, como montar o seu primeiro projeto, tá ok? Vou deixar esse código-fonte também na descrição do vídeo, beleza? E na próxima aula a gente vai começar com orientação ao objeto. Então a gente vai deixar um pouco da execução de código para criar os nossos objetos, tá ok? Agradeço a todos pela visualização. Se você gostou desse vídeo, dê um joinha aí, tá ok? Muito obrigado, até a próxima e tchau, tchau!